Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou responder a tag Contradições Literárias. Quem introduziu essa tag então foi a Paloma Lima, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e também o vídeo onde ela responde também a tag para quem quiser conferir as respostas dela, tá? Ao total, gente, são 8 perguntinhas, 8 categorias então, e vocês vão me acompanhar pelas minhas respostas. Lembrando que, para algumas questões, eu trouxe mais de uma opção, tá? Porque eu sou assim. Esse é o meu jeitinho, vocês já me conhecem, tá? Então eu gosto de justificar de várias formas, de vários jeitos. Então vamos lá. A primeira pergunta é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Poderia trazer vários livros aqui, mas um que eu acho que nunca falei, eu falei de uma forma muito breve aqui, né, no canal, foi Coração Satânico. Esse livro aqui, que tem um filme muito antigo também, eu adoro, adoro, adoro esse gênero, tá, gente? Que envolve capiroto, eu adoro, tá? E esse livro aqui tem a premissa muito legal, muito interessante, né? Tem várias referências, eu acho que ele é feito de uma forma bem inteligente até, mas a forma que ele é narrado, né, ele é problemático, tá? Então isso acabou fazendo com que eu pegasse um pouquinho de ranço dele, assim. Ele tem algumas falas meio machistas, não gosto de como tratam algumas personagens mulheres aqui dentro desse livro. Aqui a gente vai conhecer um detetive, então, que ele vai ser contratado por uma pessoa bastante peculiar, tá? Bastante peculiar, para descobrir onde se encontra um cantor, se eu não me engano, que se perdeu ali após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai acompanhar essa investigação, quando a gente vai descobrindo quem é quem tá procurando quem, é muito legal, mas infelizmente, o jeito que a história é contada, assim, que o autor escolheu falar algumas coisas me incomodou um pouquinho. 2. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Gente, hoje em dia, eu posso dizer com bastante precisão, assim, que eu raramente leio, hoje em dia, romances, tá? Mais precisamente New Adults, livros que eu lia muito lá por 2014, eu era viciada. Mas, enfim, a gente vai conhecendo outros gêneros, vai querendo, né, explorar, né, outros gêneros, e eu acabei deixando esse gênero mais de lado. Então eu resolvi trazer um livro que eu gostei muito quando eu li, tá? Eu não sei se hoje em dia, se eu relesse, eu ia gostar, que é Um Caso Perdido, tá? Eu amei essa história, ela me tocou profundamente, né? Eu fiquei envolvida com esses personagens, fiquei apaixonada pelo Holder, a Sky aqui, gente. Ai, sério, eu amo tudo nessa história, a delicadeza que a Colleen Hoover contou, tá? Eu sei que tem gente que não curte, mas eu gostei, então tá aqui um tipo de livro que eu raramente leio, mas eu gostei muito. E pra contemplar aqui a parte dos Young Adults, tá? Esse aqui é um livro polêmico, tá? Que ele voltou pro hype ultimamente, né? Que é um livro que eu gosto muito, que eu sou completamente apaixonada, mas eu sei que tem muita gente que não gosta, que é Mentirosos, tá? Eu amei essa história quando eu li. Eu me vi completamente envolvida por esses personagens, pelo modo que a autora conta essa história, como as intrigas familiares aqui se acontecem, né? E, gente, é um final arrebatador, eu achei incrível, tá? Então tá aqui outro livro que não é de um gênero que hoje em dia eu leio muito, né? Apesar de que eu ando me aventurando aí um pouco mais, mas eu amei, é um dos meus preferidos, com certeza. 3. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. Um desses livros eu não tenho mais aqui, tá? Já me desfiz há muito tempo, porque inclusive eu fui insistente que eu li o volume 2, tá? O livro se chama Escola Noturna, na época saiu pela editora Suma, tá? E o segundo volume era Escola Noturna, O Legado, tá? Os dois livros são praticamente iguais, nada muda, mas é uma temática que eu gostava muito, né? Que eu gosto muito, que envolve algo meio Dark Academy, assim, sabe? A gente vai ter um internato onde os jovens vão estar estudando, esse internato é meio sombrio, acontecem algumas coisas bizarras ali dentro. E Escola Noturna é exatamente assim. Eu tava bem envolvida, mas ele é muito arrastado, sabe? Até acontecer alguma coisa, demora muitas páginas, isso me incomodou muito. E é uma pena que não vingou, assim. Realmente não tinha como vingar, porque assim, gente, era muito enfadonho. E é uma pena, porque eu adoro a temática. E o outro, gente, é um livro também que talvez seja polêmico. Eu acho que tem bastante gente que gosta. Eu gosto do livro, mas tem alguns detalhes que eu não gosto, que é a Vox, tá? Eu adoro distopia, eu adoro livros que apresentam uma realidade cruel, onde a gente consegue refletir como
isso tá relacionado com a nossa atualidade de hoje em dia. Amo, 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 é um dos meus gêneros preferidos. E quando saiu, né, a notícia que Vox ia ser lançado aqui no Brasil, eu fiquei super empolgada porque a premissa é ótima, tá? Aqui as mulheres, elas só podem falar um tanto de palavras por dia, assim. E se elas falarem mais do que essas palavras por dia, elas vão levar choque. A gente acompanha bem no começo como iniciou, né, esse sistema, como isso acabou acontecendo. Então é meio angustiante a gente ver como as mulheres aqui dentro dessa realidade tinham todos os seus direitos, mais ou menos como acontece ali em Conto da Aia, né? A gente também tem essa aproximação com essa história. E a gente vê o quanto que esse governo, esse sistema totalitário acabou arrancando essa liberdade das mulheres. E o que eu não gostei aqui é que a gente tem a protagonista, né, narrando essa história, mas no fim do dia, quem salva o dia, quem salva esse mundo, né, quem liberta essas mulheres é um homem. Então isso me incomodou muito, muito, muito. Mas de qualquer maneira, eu recomendo o livro eu acho que ele é importante de ser lido, assim, sabe? Eu acho que pode servir de porta de entrada, assim, para as pessoas lerem depois o Conto da Aia, Terra de Mulheres, outros livros, assim, com uma temática semelhante e distópicas, tá? Então, foi uma pequena decepção, mas também não foi tempo perdido em ler Vox. 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Eu acho que odeio é uma palavra muito forte, tá? Mas eu não tive muita sorte, tá, com essa temática até hoje, que é a temática de sereias, tá? Não li ainda livros que me deixassem assim, completamente apaixonada, que tem a temática de sereia. E eu acho que o que me fez gostar desse livro é porque fica meio assim ambíguo, assim, essa questão de são sereias ou são bruxas. Enfim, eu fiquei completamente apaixonada por A Maldição do Mar. Aqui a gente vai ter a história... São 3 irmãs, agora eu já nem me lembro. Agora eu tenho dúvida. Tá, mas enfim, a gente vai acompanhar aqui uma cidade, né, que é a cidade de Sparrow, se eu não me engano. Toda temporada, todo ano tem uma temporada em que um jovem, ele vai morrer, tá? É sempre isso. E quem mata, né, a lenda que se tem da cidade é que alguma jovem, que nunca foi vista ali, ela meio que seduz esse rapaz e leva pro mar. Daí a gente vai acompanhar quem são essas jovens aqui que estão seduzindo. E eu amei como a autora contou essa história, eu fiquei surpresa como é que foi revelado, eu gostei de cada detalhe. Então, assim, se o que acontece aqui são sereias ou não, fica meio interpretativo na minha opinião, pode ser bruxas ou não. Se for sereias, acho que foi a primeira história que envolve sereias que eu amei. Eu acho que são mitologias que se aproximam muito, então eu acabei gostando muito, tá? Mas normalmente histórias de sereias não me cativam, tá? Já tentei várias, vou continuar tentando porque leitor é insistente, tá? Mas até agora esse aqui foi o que mais gostei. E depois eu trouxe 2 livros que vão mais ou menos conversar ali com o mesmo tema, que são livros que vão falar sobre a morte, tá? Esse é um tema muito delicado para mim, que me traz alguns gatilhos, que vai me causar ali um pouco de ansiedade, mas mesmo eu fugindo desses tipos de livro, eu acabo lendo. E, gente, esses 2 livros que eu vou trazer para vocês são alguns preferidos da minha vida. Então é um tema que eu fujo, mas que eu também, depois que eu li, eu amei. Então vai entender a cabeça dessa pessoa, tá? O primeiro é Confissões de Crematório, então, da Caitlin Doughty. Isso aqui é um livro de não ficção, meio com biografia. Ela vai ali compartilhar a experiência dela dentro do mercado funerário nos Estados Unidos, ou quando ela trabalhou dentro do crematório. Então, ao mesmo tempo que ela explica como vai funcionar, né, esse sistema, ela também vai compartilhar algumas reflexões que ela teve ao longo da vida sobre a morte, como a gente lida com os mortos, né, como isso acontece no dia a dia. Foi um tipo de leitura que me distanciou um pouco, mas ao mesmo tempo conversou muito comigo. Eu não sei se dá pra entender, tá? Mas é um livro que eu recomendo bastante se vocês têm, assim, esse problema, assim como eu. E o outro é um quadrinho, gente, que vai falar também sobre a morte, sobre a vida. E esse aqui é o tipo de quadrinho que eu sabia que eu ia chorar muito quando eu lesse. Eu chorei muito quando eu li, mas eu amei. É um livro que mexeu muito comigo, com todos os meus medos, todas as minhas seguranças, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Eu sempre vou recomendar esse quadrinho. É o meu quadrinho preferido da vida. E que bom que é um livro nacional, esse é meu quadrinho nacional, do Fábio Mundo e Gabriel Bá. E, sério, foi muito especial, esse quadrinho é muito especial e eu tenho certeza que toda vez que eu for reler essa história, eu vou chorar horrores, tá? Aqui a gente vai acompanhar um personagem, tá? Que é o Brás, e a gente vai acompanhar várias vidas do Brás.
e as várias mortes dele também, tá? Gente, incrível, fenomenal. Por favor, leiam, leiam, leiam. Eu sei que esse quadrinho às vezes tá um pouco mais caro, mas vale a pena, tá? Vale a pena porque vocês não vão se arrepender. E se vocês lerem, comprarem, gostarem, me contem e falem que vocês leram através de mim, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. 5. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Ai, gente, eu trouxe duas coisas aqui. Coisas completamente diferentes, mas vamos lá. Eu aprendi, a trancos e barrancos, a gostar muito de Stephen King, tá? Eu comecei lendo alguns livros que não casaram muito bem, que eu não curti muito, mas com o tempo, conforme mais eu ia lendo o autor, mais eu fui entendendo como é que funcionava a narrativa dele, como ele construía as histórias dele, e eu acabei me apaixonando. Então, dá pra se dizer que ele é um dos meus autores preferidos, sim. Hoje em dia gosto muito mais de livros do que não gosto de livros dele, mas eu trouxe esse aqui, que foi um livro dele que eu não gostei, tá? Que é o Instituto, inclusive é um dos livros recentes dele, dá pra se dizer assim. E aqui eu acho que a culpa de não ter gostado desse livro foi muito mais de expectativa, sabe? Do hype estar muito grande quando ele foi lançado. Muita gente fez comparação com o Meet a Coisa. Eu achei nada a ver, sabe? Isso só acabou estragando a minha experiência, tá? E basicamente a gente vai ter aqui crianças com superpoderes dentro do instituto ali, né? Interagindo. Esse instituto, ele é meio abusivo com essas crianças, estão ali meio que escravizando essas crianças, né, pra usar os poderes dela. Vai ter um segundo plot aqui envolvendo adultos, que vão meio que acabar se relacionando com essas crianças de alguma forma em determinado momento da história. Mas eu achei meio enfadonho, assim, sabe? Meio mais do mesmo, nada de novidade, e eu acabei não curtindo, tá? E é um livro bem grossinho, assim, sabe? Então acabou sendo meio chato, tá? O King tem uma outra história, que é Incendiária, que também não é um dos meus preferidos, mas eu acho que entre os dois eu acabo preferindo Incendiária, tá? Que tem mais ou menos a mesma pegada, também vai envolver ali um instituto, né, que cuida dessas pessoas com poderes, cuidam, né? E um outro, você sabe que eu amo romance de época, tá? Já li vários romances de época que eu não curti tanto, mas esse aqui era o que eu tinha aqui e achei interessante trazer ele porque foi um que eu realmente fiquei assim, nossa, que diferente, sabe? Porque é de uma autora que eu gosto muito, que é da Lolita Chase, e é de uma série dela que eu gosto muito, que é As Modistas. Inclusive é uma série bem diferente, assim, que vai trazer protagonistas que têm esse empreendimento, são costureiras, né, são modistas, né, uma época onde isso não era bem quisto ali pela nobreza, né, o pessoal que era burguês e queria trabalhar, queria ter o seu próprio negócio. Então é uma história bem interessante que traz questões diferentes, né, e personagens diferentes. Então eu tava bem empolgada. E esse aqui é o volume 3 e eu simplesmente não consegui gostar desse livro. Não consegui. Aqui vai ter o envolvimento da personagem principal, ele é muito apaixonado por arte. Então essa questão da arte também dela não me pegou. Eu achei que não tem química, né, dos dois personagens principais. Não sei o que aconteceu, tá? Mas eu gosto muito do primeiro volume, gosto muito do segundo e gosto muito do quarto, que o quarto a gente tem uma expectativa, né, envolvendo uma personagem. Adoro, adoro essa autora mesmo, Lolita Chase. Amo a série dos Canalhas lá, que são 2 livros, né? Amo essa série, mas esse livro aqui eu não gostei, tá? Não gostei e acontece, é normal e tá tudo bem. 6. Eu já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Esse aqui eu não achei a resposta correta para essa categoria, mas eu trouxe um exemplo aqui. Deixa eu até pegar o livro que eu não peguei. Eu até nem tenho mais o livro aqui, tá? Um livro que eu gostei muito desse autor foi O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, tá? Eu gostei muito desse livro, gosto muito da série, eu ainda não concluí, mas acho que eu já vi até a 3ª temporada. Eu acho que é um livro muito inteligente, assim, de trazer uma outra perspectiva, né? Pra quem não sabe, é que a gente tem uma realidade em que o Hitler ganhou a Segunda Guerra, tá? Então, quem comanda ali o mundo, algumas partes do mundo, basicamente, são os alemães nazistas e o Japão. A gente vai ter alguns personagens ali que vão ter acesso a algumas fitas que vão mostrar a realidade que a gente tem hoje, onde a Alemanha perdeu a guerra. Então, tem esse grupo da resistência aí querendo mostrar para esse mundo que, na verdade, os alemães perderam numa outra realidade, que é possível e tal.
Gente, bem inteligente, gostei muito. Mas daí, depois desse, eu li outros livros do Philip K. Dick, acho que eu li Sonhos Elétricos, se eu não me engano. Ai, não me lembro agora, mas enfim. Eu cheguei até O Tempo em Marte, tá? Eu não tenho mais ele aqui, vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. E, gente, eu não gostei nem um pouco do livro, achei extremamente problemático. E então eu tenho um inverso aqui pra resolver essa questão, né? Na verdade, eu li um livro dele que eu gostei muito e depois eu li um livro que eu não gostei nem um pouco, né? Acho que Tempo em Marte ele é bem problemático. Inclusive, já falei sobre esse livro nas minhas decepções do ano de 2021, vou deixar aqui nos cards. Eu recebi alguns comentários das pessoas um pouco bravas, que eu dei essa minha opinião, mas é a minha opinião, tá, gente? E eu achei problemático, né? A gente vai ter ali um personagem que, se eu não me engano, ele vai ter algum tipo de esquizofrenia. Não gostei do jeito que o autor abordou isso, tá? Entendo que ele escreveu esse livro numa época onde não se tinha muita informação sobre, mas eu acho que a Alice poderia ter colocado ali uma apresentação explicando um pouco do contexto e também explicando um pouco do contexto racista que existe dentro do livro. Já é colonizado Marte, mas já tinha um povo que existia lá, que são os Lakes, tá? E são descritos como pessoas com a pele mais escura. E eu achei essa parte, não só eu, tá? Mas todo o meu clube de leitura que leu esse livro na época, achou meio racista a forma que esse povo, ele é escravizado e ele é inferiorizado, sabe? Achei problemático, tá, gente? Isso significa que eu não vou ler mais Philip K. Dick? Não, mas esse livro em questão eu não gostei, tá? E é isso. 7. Eu adoro essa capa, mas eu não gostei desse livro. Também não tenho mais esse livro. Pelo menos eu acho que eu não tenho. Não achei ele. E se eu tiver ele, eu não sei onde que tá, gente? Não sei. Mas é Meninas Selvagens, tá? Eu acho incrível essa capa, maravilhosa, bem diferente, lindíssima. Mas não gostei do livro, tá? Eu achei... Na minha opinião, eu não me conectei com a história. E as partes legais da história, eu achei que tiveram alguns furos, tá? O resultado final eu acabei não gostando. Já falaram pra mim que, de repente, se tu ler tal livro, tu vai ver que é um pouco semelhante, tu vai gostar, tudo bem, mas eu não li tal livro pra entender esse contexto, sabe? Pra entender como essa história funciona tão bem, de tal forma, sabe? Eu acho também que a culpa de eu não ter gostado desse livro foi a expectativa criada também, tá? Ele chegou com um hype bem forte aqui no Brasil e ele foi vendido como um livro de ficção científica feminista. Eu não me lembro bem qual era o blurb ali, mas tinha essa questão, tá? E eu também não achei o livro nem um pouco feminista, assim. Eu achei, inclusive, que tinha bastante rivalidade feminina, mesmo que essas personagens estejam num contexto bem selvagem. Porque meninas selvagens, tá? Enfim, tá, gente? Pode ser que no futuro eu releia esse livro e tenha uma opinião diferente? Pode ser, mas pode ser também que eu continue não gostando. E a 8ª e última questão é: eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro, tá? Eu trouxe três livros aqui, tá? Na verdade, 2 séries e um livro, tá? Porque não basta ser um livro com a capa feia, tem que ser a série inteira. Uma série que eu gosto muito, que eu gostava muito na época que eu lia, lá em 2014, eu lia muito esse gênero, é essa série aqui, gente, Perdendo, tá? Da Cora Carmack. Gente, quem olha essa capa aqui não tem a mínima vontade de ler, tá? Mesmo naquela época, onde esse livro era moda. Por exemplo, livros que são super problemáticos, mas que tem capas bonitas, por exemplo, é Belo Desastre, tá? É um livro que, na verdade, que eu acho que tem a capa bonita, e foi um livro que foi lançado na época que esse aqui. E olha que capa horrível, gente. Enfim, eu não sei porquê eu decidi ler esse livro aqui, e eu amei, tá? Eu amei. A história é muito delicada, o modo que essa autora resolve contar essa história, e me envolver muito com esses mocinhos, é um amor mesmo, fica apaixonada por essa história. E não tem nada a ver aqui, os dois, um de frente pelo outro, ai, nada a ver, tá? Ó, essa aqui é a capa do 2, que eu também adoro, tá? Também nada a ver. E esse aqui é o do 3. Esse aqui eu não li até hoje, mas eu tenho certeza que eu vou gostar, tá, gente? Porque é de um personagem que aparece desde o primeiro livro, meio fofinho, assim. Inclusive, eu não me desfiz desses livros ainda porque eu tenho muito apego emocional nele, de tanto que eu gostei, sabe? Mas, enfim. O outro é uma série de romances de época, que, inclusive, quando foi lançado, teve uma polêmica, assim, que ninguém gostou das capas. E o pessoal também não gostou da tradução na época, tá, gente? Foi meio problemático. Mas é a série Contos de Fadas, da Eloisa James, tá, gente?
Essa aqui é a primeira, eu vou confessar, eu até gosto, tá? Mas aí a gente tem a segunda. E daí todos são assim, tá? Todos têm, ó, esse aqui tem, se não me engano, a terceira. É um pano por trás e um negócio aleatório que vai conversar com a história. Gente, isso aqui não tem... Tu não disse que é um livro de romance de época, assim, sabe? Parece até que é um livro erótico, né? Enfim. E eu adoro esses livros, adoro mesmo, adoro os livros da Eloisa James, adoro essa série, né, que são recontos, né, de contos de fadas. Esse aqui, obviamente, é Cinderela, esse aqui é a Bela e a Fera, tem o Patinho Feio, adoro mesmo, mas essas capas, gente, não rolou. Não rolou mesmo. E eu acho até que essa série não performou tão bem por causa das capas, tá? Mas não sei, fica aí a reflexão. E o último, eu tenho certeza que vocês vão me matar, tá? Mas, gente, eu não gosto da capa de Canção de Aquiles, tá? Esse aqui é o relançamento. Ele já foi lançado com uma outra capa que eu também acho horrorosa. E esse aqui é um pouquinho melhor, tá? Mas também não gosto. Aí eu acho muito simples, gente. Isso aqui, sabe, foi feito em 5 minutos. Desculpa quem fez essa capa, mas foi feito em 5 minutos. Não curto. E eu acho que é uma história tão perfeita, tão tocante, tão delicada, sabe? Tão linda, que eu me emocionei, que eu quase chorei no final. Merecia uma capinha melhor, sabe? Merecia. Mas enfim, é o que a gente tem, pelo menos é melhor que a outra, né? Então, está aqui. E é isso, gente. Essa foi a tag Contradições Literárias. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês compartilham da minha opinião em alguma dessas categorias. Vou deixar o link de compra de algum desses livros aqui na descrição para vocês também adquirirem. Lembrando, se vocês comprarem pelo meu link, vocês vão estar me ajudando com uma pequena comissão. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo para ajudar a divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!